Sejam bem-vindos aí à capacitação em NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, no qual a gente vai estar falando dos aspectos aí da NR18 e citando aí os principais riscos envolvidos no nosso dia a dia de trabalho. Gostaria que você fizesse agora uma reflexão e pensasse aí quanto você se preocupa com segurança ao realizar um trabalho. Tem direcionado aí uma dedicação a observar fatores que possam resultar em acidente de trabalho. O que nós vamos trabalhar ao longo desse treinamento, além de outras aplicações práticas, mas é uma questão relacionada à conscientização em segurança do trabalho. Pessoa consciente em segurança do trabalho, independente de fiscalização, independente de ter uma certa cobrança ou uma outra pessoa olhando a atividade ou até mesmo cobrando uma atitude voltada à segurança, independente disso, a pessoa consciente em segurança, se preocupar em ela vai se preocupar com possíveis situações que possam resultar em risco. E aí buscar diminuir essa questão essa exposição, digamos assim, né? Diminuir a exposição por meio aí de uma ação na fonte do risco, ou por meio de uma barreira, ou por meio aí até mesmo da utilização de um equipamento de proteção individual. Olha só, um conceito importante sobre segurança do trabalho é voltado aí a uma definição de um conjunto de medidas. Para quê? Para eliminar, neutralizar ou até aí minimizar possíveis acidentes aí ou doenças, né, decorrentes do trabalho. É importante a gente entender de onde surgiu essa questão aí da norma regulamentadora NR18. Bom, de onde veio essa norma? Olha só, nós tivemos aí em 1943 a aprovação da consolidação das leis do trabalho, ou seja, da CLT. E após a aprovação da CLT, nós tivemos aí em 1977 uma revisão do capítulo 5 das normas da lei, né, da CLT, aí, das consolidações das leis do trabalho. Nós tivemos uma revisão aí em 1977, no capítulo 5, relativo à segurança e medicina do trabalho. Essa revisão, ela acrescentou na CLT um detalhamento, digamos assim, um detalhamento mais eficiente, ou com um conteúdo, né, um maior conteúdo voltado às questões de segurança e medicina do trabalho. E trouxe com isso aí, já inclusive fica claro algumas atribuições e responsabilidades, tanto por parte aí da empresa, do empregador, como por parte do trabalhador, aí, o empregado. Então essa revisão ela reforçou pontos e trouxe informações voltadas aí à segurança do trabalho. Eu diria que foi um marco aqui para as questões de segurança do trabalho, porque
poderíamos dizer aqui que através dessa revisão, as leis elas se voltaram para a preocupação com a pessoa humana, ou pelo menos assim tivemos uma atenção especial voltada às questões de segurança e medicina do trabalho. E basicamente essa revisão ela teve aí como objetivo evitar acidentes e garantir melhorias aí das condições de trabalho, né, para tanto garantir melhorias, né, tanto melhorias voltadas aí a serem implementadas por parte das empresas, como melhorias voltadas aí para os empregados, principalmente relacionadas à proteção, né, proteção daquilo que de acidentes, proteção de possíveis doenças advindas da realização do trabalho. Mas olha só, em 1978, logo depois aí da revisão da CLT, né, em 77, tivemos aí em 78 uma portaria 3.000 aqui, 3.214, de 8 de junho de 1978, que aprovou a regulamentação desse capítulo 5. E tivemos como origem as normas regulamentadoras, que aí veio com um descritivo mais claro e mais direcionado para aplicação prática nos ambientes de trabalho. Aí nós tivemos aí disposições gerais que aí vão trazer aí vão apontar aí obrigatoriedades, né, por parte da empresa, obrigatoriedades por parte dos colaboradores. E aí temos aqui, inclusive na NR1 aí a especificação, né, da obrigatoriedade da ordem de serviço, ou seja, no qual aí os colaboradores eles têm que ter, eles antes de iniciar as atividades laborais, eles têm que conhecer os riscos específicos a qual eles vão estar expostos. Isso por meio das ordens de serviço. Aí nós tivemos aí a NR3, que trata a questão de embargo e interdição. Temos a NR4, que vem deliberando sobre o serviço, né, especializado em medicina, em segurança e medicina do trabalho, que visa aí, inclusive, que aponta, né, a quantidade de pessoas envolvidas com segurança, né, digamos assim, técnicos de segurança, engenheiros, enfermeiros, técnico de enfermagem, médicos, a quantidade de profissionais desta área que vão ter que a empresa ali terá que contratar para atender aí a demanda voltada à segurança do trabalho. Isso é realizado por meio aí por meio da verificação dos riscos que a empresa tem e do grau de risco e a quantidade de colaboradores que a empresa tem. E aí, com base nessas informações, é dimensionado aí a quantidade de pessoas, né, que vão formar o SESMIT. Temos também a NR6, que trata aí sobre equipamento de proteção individual. E temos o programa médico, né, o programa de controle médico aqui e saúde ocupacional. Deixa eu colocar a imagem aqui um pouco para cima para você ver aqui. Então, o programa de controle médico e saúde ocupacional, ele traz como principal impacto o acompanhamento médico dos colaboradores, né, de modo obrigatório por parte da empresa. Um objetivo aí de verificar se, por exemplo, a atividade que está sendo realizada não está adoecendo o colaborador. Então, com base nisso aqui que estamos comentando, acho que ficou bem claro a origem aí. Dentre uma outra norma regulamentadora,
nós tivemos aí a NR18. Então, a NR18, ela tivemos aí a norma regulamentadora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chegamos aí à NR18, a qual trata essa capacitação, esse treinamento de 6 horas que a gente está fazendo agora. Então, a NR18 é uma norma voltada às condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e ela tem uma abrangência muito direcionada para as questões aí de edificações, né? Obras em edificações. Inclusive, toda construção, a construção de um edifício, por exemplo, uma reforma, quando temos aí a visita de um auditor do Ministério do Trabalho, ele foca muito nos aspectos, digamos assim, nos aspectos direcionados aí pela norma regulamentadora NR18. Mas olha só, ela tem uma abrangência voltada à demolição, tá aqui, demolição, reparo, pinturas, limpeza, manutenção de edifícios em geral. Deixa eu subir um pouco a imagem aqui, a minha imagem, aqui. De qualquer número de pavimentos ou tipo de construção. E também a manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Então, a NR18 ela vai estar dando diretrizes voltadas à segurança do trabalho para que as pessoas executem as atividades nessas edificações sempre com segurança, sempre com minimização aí de riscos, né, que possam trazer danos voltados aí a acidentes, né, ou que possam vir trazer adoecimentos a longo prazo ou adoecimentos a curto prazo aí para o colaborador. Então, por isso, nós estamos aí estudando a NR18. Tá? Olha só, vamos lá. Seguindo, vamos falar um pouquinho da questão de responsabilidade civil e criminal. Antes da gente entrar propriamente dito na NR18, na verdade, assim, a própria NR18, ela já trata assuntos correspondentes à segurança, correspondentes aí à preservação da vida e da saúde. E automaticamente ela trata aí aspectos voltados a essa preservação da vida e da saúde, né? Evitando, ou dando diretrizes para que se evite acidentes do trabalho. Mas é importante é importante salientar que nós temos aí as normas regulamentadoras com força de lei, né? Elas regulamentam aí as leis do trabalho, né? Então elas têm força de lei. Mas nós temos aí, por exemplo, uma responsabilidade, digamos assim, no dia a dia de trabalho, você vai os trabalhadores, de uma certa forma, vão lidar com as questões aí de direcionar a atividade, contar com a ajuda de um colaborador, outro colaborador, para executar uma determinada atividade. E aí, nesse aspecto, a gente tem que abordar e elucidar que existe toda uma responsabilidade aí civil com relação a a convivência no ambiente de trabalho. Olha só, o artigo, vamos falando aí da responsabilidade civil, né, a lei 10.406 aí, que institui o Código Civil, ela aponta no artigo 186 a seguinte situação. Olha só, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia, aqui ó, deixa eu apontar aqui para você, aqui, estou lendo essa parte aqui, artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou desculpa, lendo novamente, ó,
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha só que interessante. Veja o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, aqui no 87, exerce manifestamente, excede, né, manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então aqui a gente pode assim, aí complementando isso, né? Olha aqui no artigo, deixa eu levantar minha imagem aqui, colocar aqui no alto da tela, para a gente ver o artigo 927 dessa lei 10.406. Aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outro, fica obrigado a reparar. E aí ele vem apontando esses dois artigos que a gente leu, 186 e 187. Bom, assim, mas uma relação mais direta com o nosso dia a dia de trabalho. Olha só, omissão. Um exemplo de omissão. O que a gente poderia apontar como omissão aí? Por exemplo, numa situação de um acidente, a pessoa presencia aquele acidente e aí ele se omite a chamar, por exemplo, o corpo de bombeiros, né? Uma ajuda para aquela pessoa. E aí, se for caracterizado uma omissão, realmente essa pessoa estará cometendo um ato ilícito. Ou então uma questão de negligência. Poxa, mas o que é negligência? Para ficar claro aqui, vou passar para o próximo slide, para a gente ver aqui. Vamos ver aqui, ó, negligência. É você deixar de fazer algo que você sabidamente, você sabe que tem que ser feito e você não faz. Olha só, aí tem um exemplo de deixar de usar o cinto de segurança. Sabidamente, o cinto de segurança ele protege, ele pode, dependendo das circunstâncias ali, vamos supor, no automóvel, né, uma colisão, ele vai salvar a vida da pessoa. Então ali isso é bem estudado, né, e é de conhecimento de todos que tiram, por exemplo, uma habilitação, estudam isso, né, a importância de se usar o cinto de segurança. Então ali o cara que negligencia, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele sabe que tem que tomar um certo cuidado, e ali, por exemplo, ele expõe o colega dele a uma condição de risco, a uma condição a qual esse colega possa vir a se acidentar. Um ato de negligência comete um ato ilícito e ele pode ser acionado conforme aí pode ser responsabilizado, né, usando como respaldo a questão do Código Civil. Ou seja, ele está cometendo um ato ilícito. Então a gente tem que ter muito cuidado com as questões aí de direcionar o nosso colaborador, ou o nosso colega, de modo a expor ele a uma condição de risco. Né? Uma outra condição seria imprudência. Poxa, mas o que é imprudência? Olha só. Prudência já tem a ver com ação. Olha só, que foi feito de forma precipitada. Olha só, uma ação feita de forma precipitada sem o cuidado necessário a que se esperar. Então, assim, imprudência é o ato de você realizar uma determinada atividade e espera-se dessa ação que ela seja feita de que forma? De uma forma cuidadosa, cautelosa. E aí, não ter o cuidado necessário
pode se enquadrar, né, aqui, ó, pode se enquadrar na questão aí de uma imprudência. Aí tem um exemplo aqui que eu acho que clareia, né, deixa bem claro essa questão da imprudência, que é o ato, a ação de se ultrapassar um sinal vermelho. Ali falta, e aí acontece um acidente. O que se espera é que um motorista, por exemplo, ele pare no sinal vermelho, né, no semáforo, sinal vermelho, e com isso ele através dessa ação ele até vai ali tá protegendo, né, evitando uma situação de acidente. Mas para o nosso dia a dia isso tem tudo a ver, tá? Então, se ali por imprudência nós colocarmos alguém, colocarmos um colega nosso para realizar uma atividade, ou até mesmo a empresa colocar uma pessoa para realizar uma atividade, realizar por ação ali, né? Colocar uma pessoa ali sem tomar uma cautela necessária, essa empresa, esse colaborador, essa pessoa, ele pode responder por meio do código, né? Respaldado aí no Código Civil, e ser obrigado aí a reparar o dano, né? De alguma forma reparar esse dano aí se a pessoa vinha sofrer um determinado acidente, por exemplo. Tá? Então é muito importante a gente cuidar, né? Cuidar aí você vê que o cuidado ele vai além do que preconiza aí as questões voltadas à empresa ou propriamente dito à pessoa, né? Ele abrange todo esse contexto. Nós temos que ter cuidado no nosso ambiente de trabalho, cuidado com o nosso colaborador, aquilo que a gente, o cuidado com o nosso amigo, digamos assim, o nosso parceiro de trabalho. Porque se de uma maneira negligente ou imprudente eu expor esse cara a um risco, ou ali até mesmo expor ele a uma situação em que ele se acidente, com certeza todos vão estar respondendo aí por essa condição, se acontecer alguma coisa, tá? Em perícia, né, também é uma questão importante, né, uma ação aí também tem a ver com ação, e ali é o que a gente vai estar agora discutindo, né, e nos capacitando, tá, tecnicamente, teoricamente, das práticas necessárias, boas práticas necessárias para que a pessoa aí, para que o colaborador ele realize a atividade sem que sem que sem que se acidente, sem que se adoeça. Esse aqui é o nosso objetivo, tá bom? Mas olha só, imperícia tem a ver com a ação de realizar uma tarefa sem ter o conhecimento técnico, teórico e prático necessário. Exemplo, aí tem um exemplo aqui que foge um pouquinho da nossa área, mas imagine, por exemplo, aqui tem o exemplo está falando de medicina, né? Está falando aqui, ó, um médico que ele tem uma formação para clínica, né? Para fazer médico clínico geral, e ele pratica a realização da cirurgia plástica sem ter a formação necessária. Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, se envolver com atividades atividades na construção civil, né, sem ter aí, por exemplo, o treinamento da NR18, digamos assim. Pode ser enquadrado em perícia, né? Então, bom, dito isso aí, vamos falar um pouquinho das questões aí, definição legal ainda, mas a questão do Código Penal aí, né? Por responsabilidade, pode haver uma responsabilização civil ou ainda uma responsabilização criminal por meio do Código Penal. Olha só o artigo 132, o que diz aí, ó.
É o Código Penal aqui, é a Lei 2.848, de 7 de setembro de 1940. Obviamente tem as suas atualizações, mas olha só, esse é um artigo ainda em vigor, né? E está atualizado, é atualizadíssimo. E aqui nós temos aqui o seguinte, ó, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Olha só, é uma ação de você estar expondo, né, ou a empresa, a- ou o encarregado, ou o colaborador, de alguma forma expõe, ou seja, aqui tem um ato de uma pessoa expor uma vida, né, expor um colega, expor um colaborador, expor uma pessoa, aí a vida de outro a perigo direto e iminente. Olha só, é temos aí como pena detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. Então, olha a responsabilidade que temos, né, no nosso ambiente de trabalho, eu diria assim, uns com os outros. Deixa eu me posicionar aqui. Uns com os outros, né? Existe toda uma questão aí de responsabilidade que devemos ter aí uns com os outros, né? Por essa questão aí para que podemos aí ser responsabilizados por meio do Código Penal. Mas olha só, e tem aí um parágrafo 1, né? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outro a perigo decorrente de transporte de pessoas para a prestação de serviços, estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Aí tem um direcionamento também, essa pena ela pode ser agravada se estiver relacionado aí com uma questão de opa, deixa eu arrumar aqui a câmera. Deixa eu tentar dar um foco melhor aqui. Opa, desculpa, acho que aqui melhorou um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Só me ajeitar aqui. Isso, vamos lá. Então aqui tá relacionado aí a questão de transporte, né? Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, é muito comum, né? Eu diria assim, é, é possível, né? Ou de repente você até tenha visto pessoas transportando outras pessoas em carroçaria de veículos, né? Isso tá aí um exemplo claro de expor a vida de outro a perigo, né? Então, tanto a empresa como o próprio colaborador, né, que faz isso, ou seja, que está dirigindo um veículo a qual na carroçaria tem pessoas ali, transportando pessoas, acontecer alguma coisa, essa pessoa responde criminalmente, né? E aqui ela pode ter a pena aumentada de 1/6. Aí eu acho que essa imagem ela diz tudo, né, a respeito disso aí, esse tipo de ação. Então, gente, assim, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que a empresa, ela responde, né, por questões aí dos cuidados em relação ao colaborador, né, na realização das atividades. Mas isso é importante entender que, que o colaborador ele também responde civil e criminalmente por situações em que a ação é uma ação voluntária, ou seja, ali ele voluntariamente colocou uma outra pessoa em risco. Acho que essas duas leis aí ficaram bem claras, de modo que a gente que tanto a empresa pode ser responsabilizada como também o próprio ali as próprias pessoas, né, que determinam ou que direcionam, né, isso obviamente é investigado, né, mas o fato é que as leis elas nos obrigam, né, a cuidarmos uns dos outros. Acho que isso é importante. Mas eu vou falar um pouquinho de cuidado pessoal, né? Isso é também algo que
que não podemos abrir mão. Mas vamos lá, seguindo, agora vamos falar aí dos riscos ocupacionais. Calma aí. É isso mesmo. Vamos lá então. Riscos ocupacionais. Bom, que riscos são esses? Como que a gente vai lidar com isso, né? Estamos falando agora um pouquinho do ambiente do trabalho, né? Do ambiente, do operacional. E aí, sem dúvida nenhuma, olha só, se tem uma coisa que faz parte hoje do nosso dia a dia de trabalho, são as questões voltadas à segurança do trabalho e a preocupação que tem que haver com segurança. Não tem jeito, não tem como separar do serviço questões voltadas aos riscos, né, que de repente aquela atividade pode nos tá proporcionando. E aí entra a necessidade de se tomar medidas que controlem esses riscos. Isso que a gente vai estar vendo. Tem uma norma regulamentadora, a gente está tratando da NR18, mas tem uma norma regulamentadora aí que é a NR9. A NR9 traz aí o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, esse programa é um programa hoje obrigatório, né? Então, todos os contratos de manutenção, antes de até iniciar o contrato, o profissional da área de segurança, ele avalia o ambiente de trabalho e aponta, com base nessas avaliações, nessa avaliação, os riscos em que podem ter, os riscos que pode haver ali no ambiente de trabalho. Então, os riscos ambientais enfatizados aí na NR9 são os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas olha só, esses riscos ainda vão além disso, né? Nós podemos até apontar e citar que são os riscos operacionais, inerentes à atividade que a gente realiza no dia a dia de trabalho, não tem jeito, né? Temos que também considerar que são os riscos aí ergonômicos. A gente vai estar estudando a questão ergonômica um pouquinho mais a fundo adiante. E temos os riscos aí de acidente, também que são bem significativos no ambiente da construção, né, no ambiente aí da construção civil, abordados aí pela NR18, né, e tem muito a ver com o nosso dia a dia de trabalho, e aí a gente vai estar dando algumas estratégias para como a gente lidar no dia a dia com esses riscos por meio dessa capacitação em NR18. Tá bom? Seguindo, olha só, uma explanação mais detalhada. Poxa, eu preciso entender que riscos são esses. Preciso conhecer esses riscos. Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, reposicionar a minha imagem aqui, colocar aqui mais embaixo para a gente ver aqui. Então, inclusive existe uma portaria, né, número 25, que ela traz aí os principais riscos ocupacionais, que já citamos, já conhecemos aí, são esses 5 riscos. E também ela traz aí uma padronização até de cores, né? Isso aqui facilita também para a gente fazer o nosso mapa de riscos. O mapa de risco ele é abordado aí na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na CIPA, né? NR5. Mas não é o nosso foco hoje, né, nesse momento. O nosso momento aqui é foco em NR18. Então vamos lá. Nós temos o grupo 1, digamos assim, o verde, né, definido aí pela cor verde, que trata aí as questões dos riscos físicos. Bom, o que é risco físico aí? Quais são os agentes relacionados ao risco físico? Aí a gente tem o ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormais, umidade, né? Eu diria que, do ponto de vista de dia a dia de trabalho, dependendo da atividade, nós temos aí no nosso ambiente de trabalho
por vezes, riscos voltados a ruídos, né? Ruídos, vibrações, aí temos também, dependendo do tipo de atividade, radiação aqui não ionizante. Ionizante eu não, né? Ionizante seria mais, digamos assim, aquele profissional que trabalha em ambientes com máquinas de raio-x. A gente pode citar aqui como exemplo a equipe de profissionais que fazem manutenção em hospital, mas ali a máquina tem que estar em funcionamento e não é muito bem o caso, né? Não é, a exposição aqui ela não existe. Mas do ponto de vista de radiação não ionizante, o que a gente pode citar é exposição aos raios solares. Aí essa sim, nós temos diversas situações e exemplos onde existe essa exposição e nós temos que tomar alguns cuidados, né? Usar um protetor, de repente um boné árabe, um óculos de proteção escurecido, e aí vem, dependendo, de repente, uma tenda, um toldo. Isso vai depender do ambiente de trabalho, mas é uma situação aqui onde a gente tem realmente esse tipo de agente aí bem comum. Calor, calor sim, também por exposição ao sol, de repente por exposição a um ambiente onde tem máquinas, digamos assim, condensadores, né, de ar-condicionado. Realmente é possível também. A pressão anormal, não, né, não é muito do nosso dia a dia, mas também tem que ser avaliado. A questão de umidade também é algo que faz parte dos riscos físicos, tá? Mas vamos lá, o grupo vermelho, seguindo aqui, né, o grupo vermelho aqui em cima, é o grupo de riscos químicos. Riscos químicos aí, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Aqui a gente tão enquadrados em riscos químicos aí. Poeiras, né, um negócio na construção, no ambiente, é comum, né? Comum, fumos aí, podemos ter fumos por meio de soldas e tal, névoas por meio de pintura, neblinas, gases, mas são agentes que precisam ser aí avaliados, né? E para uma definição aí de como o risco vai estar sendo minimizado. Risco de exposição. E tem um grupo aqui marrom. O grupo marrom aqui são os riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Tem muito a ver com quem trabalha no ambiente hospitalar, né? Um dos exemplos. Temos aí o risco amarelo, que é o risco ergonômico, o risco ocupacional ergonômico. Ele tem a ver com esforço físico, levantamento e transporte manual de peso aí, exigências de postura inadequada, né? Controle rígido da produtividade, a pessoa tem que produzir de repente uma determinada, digamos assim, um exemplo aqui seria um exemplo até um pouco fora do nosso ambiente, mas, por exemplo, pensa num frigorífico aqui, onde o cara tem que cortar uma determinada parte da carne ali, um determinado corte, e o cara tem que fazer tantos cortes por minuto, né? Então, ali uma imposição de ritmo excessivo, dependendo aí da quantidade, etc. Precisa ser avaliado. Tem a jornada de trabalho, né? Trabalho em turno, noturno, dependendo aí das circunstâncias também, pode ser um risco ergonômico. Temos aí monotonia também, repetitividade e outras situações aí, que causam estresse, né, físico, psíquico, etc. Vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu mudar a minha imagem aqui para o outro lado, para a gente falar do risco azul aqui, que é o grupo 5, né? Vamos lá, o risco azul é o risco de
acidentes. Aqui sim, nós vamos estar focando bem essa situação. Arranjo físico, né, do ambiente, máquinas, equipamentos, ferramentas inadequadas, iluminação, eletricidade, incêndio, explosão, né, armazenamento inadequado, animais peçonhentos aí, outras situações de risco que poderão contribuir aí para a ocorrência de acidentes. Mas aqui a gente vai estar focando, né, pelo menos alguns tópicos aqui, para a gente ter uma estratégia para lidar com esses riscos aqui, esses agentes advindos desses riscos. Então, verde, físico; vermelho, químico; marrom, biológico; amarelo, ergonômico; azul, riscos de acidentes. Isso aqui facilita para a gente fazer também, como dito já, a questão aí do nosso quando formos estudar CIPA, né, se for o caso aí do nosso estabelecimento. Mas seguindo, olha só, vamos lá, as medidas de controle, né? Então aqui para a gente minimizar, né, possibilidade aí de acidentes, a possibilidade de doenças ocupacionais, a gente vai ter que mitigar esses agentes advindos desses riscos aí por meio de eliminar, neutralizar ou minimizar a exposição, né? Aqui, eliminar a exposição, neutralizar essa exposição ou minimizar. Então, por exemplo, digamos que eu precise, vamos exemplificar aqui para ficar claro, o que seria eliminar uma situação de um risco, né? Digamos assim, eu preciso pintar uma parede aí que tem aproximadamente 5 metros de altura. E aí eu preciso pintar essa parede. Olha só, para mim alcançar o ponto mais alto dessa parede, eu precisaria aí, vamos só exemplificando, eu precisaria, nesse caso, me posicionar a uma altura superior a 2 metros. Eu queria caracterizar um trabalho em altura e isso um risco, né, de acidente, risco de queda em diferença de nível. Então, para mim eliminar esse risco, uma estratégia seria usar um extensor. Um extensor me possibilitaria alcançar ali o nível mais alto da parede sem que eu precisasse me expor a uma diferença de nível. Ou seja, dessa maneira eu estaria eliminando o risco. Bom, como é que eu neutralizaria esse risco? Uma forma de neutralizar, digamos, é eu criar ali um palco, por exemplo, uma plataforma em que me possibilitasse a ficar a uma altura a qual eu conseguisse alcançar a parte mais alta dessa parede. Eu estaria neutralizando qualquer possibilidade. Imaginando que esse palco ali tivesse todo um guarda-corpo, todo bem protegido, né? Ou que o palco o palco ali cobrisse toda a extensão da parede. Desse modo, estaria neutralizando a possibilidade aí de queda. E uma outra situação aí é minimizar, né? Minimização seria como, por exemplo, ali eu usar uma estratégia de uma escada com linha de vida. Então, estaria atuando ali com um EPI, né? E caso houvesse uma queda, o dano causado seria minimizado por meio aí da questão do cinto de segurança. Então, olha só, em último caso, a gente trata a questão de minimizar, né? O primeiro aí, o ideal, primeiramente, é você eliminar, né? Tentar eliminar a exposição ao risco de acidente. Não, pô, não dá para eliminar. Então, preciso neutralizar isso aí. Não, pô, não dá para neutralizar, então eu preciso minimizar, né? Então aqui, quais são as estratégias para minimizar uma situação de risco? É a utilização do EPI, ou seja,
que eu quero dizer para você aqui é que o EPI seria o último caso, tá? Primeiro eu tenho que tratar, de repente, neutralizar com um EPC, né, uma proteção coletiva, ou até eliminar. Essas são aí as estratégias, tá? Mas a gente vai discorrer mais sobre isso aí, sobre essas estratégias aí de eliminação. Olha só, um outro exemplo aqui seria uma fonte de ruído. Imagine que eu tenho um gerador e esse gerador ele tem ali, ele acaba sendo uma fonte de ruído significativo. Então, como que eu trato essa questão aí de uma fonte de ruído? Como tratar isso? Então, eu poderia enclausurar esse gerador, né? Colocar uma caixa ou dentro de uma sala e fechar isso, de modo que o ruído ficasse confinado ali dentro. De certa forma, eu estaria eliminando, né, a questão de exposição ao ruído de um colaborador que estaria próximo, fazendo uma determinada atividade próxima a esse gerador. Uma outra estratégia, não é possível enclausurar, não é possível colocar esse gerador dentro da sala, mas é possível criar digamos assim, uma barreira, uma parede, ou de repente um tapume, algo que neutralizaria, né, o ruído. Algo que não permitisse que o ruído chegasse a um determinado local, de modo que ali os colaboradores não tivessem esse problema de ruído, o ruído não chegasse lá. Estaria neutralizando, de certa forma, neutralizando o risco. Mas digamos que não seja possível nem eliminar. De repente, uma outra forma aqui até de eliminar seria colocar um escapamento específico, algo que abafaria o ruído, mas digamos assim, não dá para eliminar, não dá para neutralizar. Como é que eu iria minimizar então a questão desse risco aqui? Seria por intermédio do uso do equipamento de proteção individual, nesse caso aí o abafador, né? O abafador plug, aquele plug, ou o abafador, né, de concha. Então, esses são exemplos aí, digamos assim, da hierarquia das medidas de controle que a gente tem que estar buscando no nosso dia a dia de trabalho. Então, olha só, do ponto de vista de medidas aí de proteção, nós temos aquela que tem a ver com digamos aqui, a neutralização, né? Que são os nossos equipamentos de proteção coletiva. E aí você vem aqui, ó, a coletiva, ela vai atuar onde? Sempre no ambiente, ou seja, a abrangência da atuação coletiva, ou do equipamento de proteção coletiva, o próprio nome já diz, né? É uma abrangência coletiva, uma abrangência bem maior do que a abrangência aqui do EPI, que é individual. Mas olha só, então o equipamento de proteção coletiva aqui, ele elimina, por vezes ele até elimina o risco, por outras vezes neutraliza, por outras vezes sinaliza. Também muito importante, sinalizar a área de risco, né? Então aqui, elimina o risco, neutraliza e sinaliza, ou seja, de modo a impedir aqui, né, na sinalização que as pessoas entrem ou cheguem até aí uma determinada posição e se coloquem num risco de acidentes ali num ambiente, numa área considerada área de risco. E aí nós vamos ter também os EPIs, né? Poxa, eu não consigo neutralizar, não consigo eliminar, neutralizar com um equipamento de proteção coletiva, que é o ideal, tá? O que tem que, na verdade, nós temos que buscar primeiramente, né, na hierarquia de medidas aí de controle, buscar implementar sempre o controle coletivo, né, ou a proteção coletiva, mas em determinadas situações sabemos que não é possível. E aí temos que utilizar então o EPI. O EPI ele tem uma ação no ser humano, né? Ele vai atuar direto no colaborador, no trabalhador, e aí ele vai ter uma função de evitar, né, uma lesão ou diminuir essa lesão, né?
digamos assim, ele não atua no risco, né? Ele atua direto no ser humano, evitando ali ou diminuindo uma situação de lesão, tá? Olha só, vamos lá, seguindo. Temos aqui o equipamento de proteção coletiva, alguns exemplos de equipamento de proteção coletiva muito importantes, né, para a gente estar utilizando no nosso dia a dia de trabalho. Então nós temos aqui, já definindo, né, é importante a gente inclusive definir o que é um EPC, o que é um equipamento de proteção coletiva. É um dispositivo ou meio físico ou móvel, né, com abrangência coletiva, isso que a gente já discutiu, destinado a preservar, né, a integridade física e a saúde dos trabalhadores terceiros, né. Então, assim, preservar integridade física tanto daquelas pessoas que estão trabalhando no ambiente, como as pessoas envolvidas de uma forma indireta com aquele ambiente, né, direta e indiretamente, ou com a atividade, digamos assim, né. Mas aqui a gente tem uma estratégia, um equipamento de proteção coletiva que seria um cone. Um cone ele é muito, ele ajuda bastante na questão aí na questão da sinalização, né? Um outro equipamento aqui é a fita de sinalização. Ela também nos permite, né? Aqui tem uma fita de uma cor só, mas geralmente a gente usa a fita zebrada. E a fita ela tem uma característica importante também para permitir aí fazermos sinalizações de área de risco. Quando fazemos isso, estamos tratando aí de uma proteção coletiva. Mas embaixo temos dois exemplos aqui, uma serra circular e uma espécie uma maquita, né? O pessoal chama às vezes de maquita, mas outra serra circular. E eu chamo a atenção para esse equipamento de proteção coletiva aqui, que é a coifa de proteção, né? Ali a coifa tem o objetivo ali de evitar que pessoas, né, envolvidas ou não na atividade acidentalmente encoste, né, o braço ou encoste uma parte do corpo na lâmina que estará ali em movimento, né, para fazer o corte da peça, da madeira e etc. Eu saliento aqui que esse tipo de proteção coletiva nós não podemos remover, né? E se tem uma máquina sem esse tipo de proteção, a máquina não pode nem ser usada, ela tem que ser reposta a proteção para que o colaborador possa utilizar a máscara. O mesmo vale para esse tipo de serra circular aqui, né? Ou seja, não podemos em nenhuma hipótese aí remover algum tipo de proteção para a realização da atividade. Mas olha, imagine que, poxa, para mim não é possível realizar o corte sem tirar a proteção. Não se pode fazer a atividade, né? Teria que aí estudar a maneira mais adequada possível para se realizar a atividade, tendo uma proteção para que não exista aí a possibilidade, né, de uma lesão, né, do colaborador que está ali usando o equipamento. Tá bom? Olha só, vamos lá. Aqui mais outros exemplos de equipamento de proteção coletiva. Guarda-corpo é uma das proteções coletivas mais utilizadas na indústria da construção, né? Ele é padronizado, a própria NR18 traz essa padronização, então o guarda-corpo aqui, ó, ele tem que ter obrigatoriamente rodapé, tá? Ele pode ser feito de madeira, é interessante isso, né? Pode ser feito de madeira, por exemplo, num local de obra e ali tem uma situação de diferença de nível e eu tenho que aplicar obrigatoriamente um guarda-corpo, né? Eu não posso trabalhar exposto ao risco de queda de maneira nenhuma.
eu evito e eu minimizo esse risco por meio de quê? Uma estratégia é a utilização de linha de vida, uma outra estratégia aí seria a utilização de guarda-corpo. E o guarda-corpo ele tem que ter obrigatoriamente essas especificações aqui, ó. Eu preciso ter um rodapé de 20 centímetros, né? 0,2 metros aí. Depois, a 70 centímetros, um outro travessão. Depois, a mais 50 centímetros aqui, um outro travessão. Totalizando aí, da altura do piso, a altura máxima aqui do guarda-corpo, 1,20 m. Então, posso utilizar esse tipo de estratégia, fazer um guarda-corpo de madeira, mas tenho que seguir essas especificações aqui, que são as especificações da NR18, tá? Mas é uma proteção muito interessante, muito utilizada. Aqui temos uma grade metálica dobrável, né? Ela também é um equipamento de proteção coletiva, assim como o guarda-corpo. Ela permite ali, por exemplo, você sinalizar e delimitar, digamos assim, a área de risco, né? Para que as pessoas estranhas, ou melhor, digamos assim, estranhas não, mas alheias à atividade, elas não adentrem a área de risco. Por exemplo, um determinado espaço, um espaço confinado, digamos assim, né? Uma abertura no piso, a pessoa precisa entrar nessa abertura para de repente abrir um registro, fechar, etc. Ou acessar aí uma cabeação, uma galeria, bom, enfim. E aí a pessoa poderia estar cercando o ambiente ali com com essa grade metálica para evitar aí qualquer tipo de queda de uma pessoa alheia àquele serviço, uma pessoa que não tem ciência dessa questão desse risco aí. Então também é importante, né? Bem interessante esse tipo de proteção. Aqui a gente tem uma proteção voltada para uma condição elétrica, né? Uma manta isolante, e imaginando que vai ter uma atuação em um determinado ambiente onde eu tenho ali um barramento exposto e eu não vou atuar naquele barramento, vou atuar próximo a ele, e eu poderia estar usando uma manta isolante para cobrir ali aquele barramento, para que não haja riscos voltados. Imagine que esse barramento esteja energizado, claro, e aí para que não haja riscos de um contato, né, ou pelo menos de um choque elétrico em caso de um contato acidental, ali se cobre com uma manta isolante. Uma outra estratégia é você usar essa manta no chão. Você coloca ela no chão e aí o colaborador também munido de outros dispositivos aí de proteção, ele está atuando num barramento elétrico ali, energizado, algo assim. E essa manta, ela impede que haja, por exemplo, que circule corrente elétrica no corpo, né, pelo corpo da pessoa para o chão, digamos assim, né, o nosso piso, a terra, né, a terra digamos, é o zero absoluto. E no caso aí de um choque elétrico, uma possível situação seria aí corrente elétrica circular no corpo da pessoa, do ponto em que tem um contato com o barramento pelo pé ali para o chão, né? E aí uma estratégia de isolamento seria usar esse tipo de manta. E temos também uma banqueta aqui, um banquinho isolante também, é uma outra estratégia que pode também ser utilizada do ponto de vista de proteção de coletivo. Essa banquinho não é tão comum, mas a manta isolante já é mais comum já. Mas também todos dois são válidos e podem ajudar muito aí na questão de atividades, na questão de potencializar uma proteção, né, ao colaborador. Bom, aqui a gente já temos uma imagem, né, uma imagem bem interessante, onde a gente vê, onde é possível identificar aqui proteções coletivas, né? Então, ainda falando de equipamentos de proteção coletiva, também são equipamentos citados na NR18. Aqui a gente vê um ambiente de construção, né, uma obra. Nesses casos aqui, se o colaborador que está me assistindo, tem uma previsibilidade de trabalho num ambiente de construção, assim, ó,
Tá aqui 3 itens que são obrigatórios por parte da NR18. O primeiro é essa bandeja aqui embaixo, aqui, ó. Essa bandeja de proteção contra quedas de materiais. Ela está especificada na NR18. Eu vou olhar aqui o item da NR18. Só um minuto. Vou ver aqui qual o item aqui da NR18 especifica essa bandeja. Mas vamos citar todos eles aí. É importante a gente ter essa ciência, né? Principalmente o trabalhador que vai se envolver, né? O trabalhador, seja a nível de engenharia, nível de supervisão, encarregado, ou até o colaborador do chão ou o colaborador mesmo que vai, digamos assim, o colaborador que vai executar a atividade ali. É importante esse tipo de proteção coletiva, porque ele é até obrigatório, né? Vamos tratar agora de equipamentos de proteção individual. Vou colocar a minha imagem aqui no cantinho superior da tela aqui para a gente ver todas essas figuras, né? O que é o equipamento de proteção individual? Isso aí é o que a gente usa de muito comum, né? O que tem no nosso dia a dia aí, e é o que a gente vem usando, né? Usa bastante equipamento de proteção individual, dependendo das circunstâncias. Um deles é a questão do capacete, por exemplo, né? Um equipamento de proteção individual que a gente usa é muito comum. Mas olha só, no nosso ambiente, no nosso dia a dia de trabalho, bom, vamos definir aqui, ó, o que é equipamento de proteção individual. É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis, né, de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Então, quais são aí os equipamentos de proteção individual que a gente mais usa no nosso dia a dia de trabalho? Eu diria que pelo menos 3 aqui são extremamente importantes, né, e eles devem ser considerados, tá? Olha só, o primeiro é o capacete. É indispensável o uso de capacete nos ambientes de manutenção, nos ambientes de construção, no nosso dia a dia de trabalho. Então, o capacete, a bota de segurança, né? Imprescindível também, está utilizando a bota. Imprescindível também aqui, nós trabalhadores, usarmos aqui o óculos de proteção. Esse óculos aqui é um equipamento extremamente importante. Nosso globo ocular, nossos olhos, o olho humano, ele é frágil. Ele é muito frágil. E se tem aqui algo que a gente tem que usar com frequência, principalmente em situações de atividades, envolvimento em atividade, é o capacete, a bota e o óculos. Sem contar o uniforme, né, que é importante, a calça, a camisa, mas aqui são 3 itens que eu diria assim, essenciais para toda e qualquer atividade de manutenção, para toda e qualquer atividade aí na indústria da construção, tá bom? Então não negocie, eu vou dizer assim, não negocie com a possibilidade de não usar esses equipamentos, tá? Aí temos aqui as luvas, né, para proteção aí das mãos, aqui capacete de proteção da cabeça do colaborador, né? As botas aqui proteção dos pés, o óculos proteção dos olhos, aí temos luvas, né? Dependendo da atividade que vai ser realizada, se é uma atividade aí dependendo da atividade aí, vai ser utilizado um tipo de luva, né? Se é uma atividade envolvendo um químico, tem que ser uma luva específica. Se é uma atividade relacionada a um carregamento de peso, é um tipo de luva. Se é uma atividade relacionada por exemplo, demolição de uma parede, é um tipo, bom, e assim por diante. Um determinado uso de instrumento, isso é especificado pelo colaborador de segurança do trabalho,
que ele vai indicar isso num documento no próprio PPRA, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Todos os contratos têm que ter, obrigatório, todo estabelecimento tem que ter esse documento com esses apontamentos. Aqui a gente tem a questão de máscara, dependendo da atividade tem que usar uma máscara, né? Dependendo e máscaras, temos também diferentes tipos de máscaras que vai ser especificadas dependendo aí da atividade que será realizada. Aqui um outro tipo de máscara, né? É uma máscara com um filtro aqui, que esse filtro pode ser um filtro para orgânico, né? Um filtro para químico, para fumos, para névoas e etc. Né? Depende da atividade. Aqui a gente tem um protetor auricular, né? Proteger aí a questão dos ouvidos, proteger aí nossa audição. Audição é um negócio importante, a gente vai tratar com mais profundidade daqui a pouquinho. E temos um protetor facial total, também muito importante, dependendo da atividade que será realizada, né? Porque, digamos assim, exemplificando aqui, uma atividade relacionada à eletricidade, um painel, por exemplo, que vai ser ali, vai ter uma determinada intervenção, esse painel está energizado, numa eventual acidente ali, um arco elétrico pode vir a queimar o rosto do colaborador, se ele não estiver usando protetor facial total. Tá bom? Olha só, gente, sobre EPIs, é importante dizer que a empresa ela é obrigada a fornecer, tá? Então tem algumas obrigatoriedades especificadas aqui na NR6. Eu citei a NR6 anteriormente, né? E olha só, por lei aqui a empresa ela deve adquirir o EPI adequado ao risco da atividade, é uma obrigatoriedade da empresa. Exigir o uso, né? Também a empresa ela tanto é obrigada e tem essa autonomia, ela também tem que orientar o trabalhador, nos orientar como usar, né? Nos orientar aí sobre a guarda, conservação, substituir imediatamente se extraviado, fornecer o EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria, né, do Trabalho, e também comunicar qualquer irregularidade se ela observar no EPI, tá? Porque é importante entender que a empresa ela é obrigada a fornecer os EPIs para a gente, colaboradores. E quais são as nossas obrigações frente aos EPIs, né? Uma vez recebido da empresa o EPI, nossa obrigação é utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Aí eu costumo dizer o seguinte, eu não posso, por exemplo, utilizar meu capacete como um martelo. Eu vou pregar o prego ali, né? Fixar um prego e usar o capacete. Né? Tá completamente fora da finalidade. Então seria um exemplo aqui de usar né, e contra esse item aqui que é utilizar apenas para finalidade destinada. Então é isso que é importante. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, a responsabilidade nossa aí como colaborador, comunicar em causa de alteração, né? Ou seja, uma quebra, algo estranho nesse equipamento, eu tenho que comunicar para que seja tomado aí aquilo que torna impróprio, inclusive o uso, para que seja tomada uma providência por parte da empresa. Cumprir as determinações do empregador, ou seja, a empresa uma vez fez uma inspeção de segurança, definiu ali que eu tenho que usar o equipamento de proteção do trabalho e não, o equipamento de proteção individual. E eu me recusar isso aí, eu não posso, né? Segundo as normas trabalhistas aí, eu sou obrigado aí a estar usando o equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Tá? Então aqui na própria CLT, né? Também CLT disponível na internet, tá, gente? Eu diria que é muito importante nós lermos essas normas, tá? Então, especifique aí um dia, um momento aí em que você possa dar uma lida nessas normas aí, tá?
muito interessante, importante, né? Ter conhecimento sobre essas normas, sobre inclusive a CLT. Mas vamos lá, o artigo 158 aqui da CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, trata para a gente aqui, ó, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata, né, um item 2 lá do artigo anterior. Ó, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo.